As doenças renais atingem 195 milhões de mulheres em todo o mundo. Nesta quinta-feira é lembrado o Dia Mundial do Rim, que nesse ano tem a saúde da mulher como tema central. Bom, e para falar sobre o assunto, eu recebo agora a nefrologista Carluce Ventura, do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio-Libanês. Olá, boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde a todos. Vamos lá, então, esse ano o tema faz essa relação da saúde da mulher. Por quê? Tem um motivo principal? É porque é o Dia da Mulher, enfim? Então, esse ano, o Dia Mundial do Rim, que é sempre comemorado no mês de março, todos os anos, ele coincidiu com o Dia Internacional da Mulher. Então, nesse ano, o tema escolhido foi justamente sobre o rim e saúde da mulher. E o objetivo dessa campanha, que é uma campanha mundial feita em todos os países, é alertar a população, principalmente no caso as mulheres, sobre a necessidade de cuidar da sua saúde geral, lembrando que o rim faz parte desse todo e que é necessário medidas tanto de prevenção quanto de diagnóstico precoce da doença renal. Quer dizer, a informação, a prevenção tem um papel fundamental aí nessa questão, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos mais comuns de doenças renais, né? A gente tem aí a doença renal crônica como uma questão importante nesse assunto. A doença renal crônica, ela é hoje em dia considerada uma epidemia, é um problema de saúde pública mundial. Os dados mostram que cerca de 10% da população mundial é portador de algum grau de insuficiência renal crônica ou doença renal crônica. O que leva a ter essa doença? As principais causas são diabetes e a hipertensão. Aqui no Brasil, a principal causa que lidera a doença renal crônica é a hipertensão, seguida do diabetes, enquanto nos países mais desenvolvidos, o diabetes fica em primeiro lugar. Além disso, existem também outras causas, como glomerulopatias, que são nefrites ou inflamações do rim. Existem também causas como hereditárias, como doença renal policística, infecções urinárias. Então, existe uma gama de causas, sendo as principais o diabetes e a hipertensão. A gente pode dizer que essa doença é considerada aí um problema de saúde pública global. Sim, com certeza. É um problema de saúde pública. Então, é importante que essa informação chegue tanto às mulheres como às pessoas como um todo, como em outros profissionais de saúde, que também que a gente haja de forma em conjunto no combate da doença renal crônica. Então, um profissional de saúde ele pode detectar a doença renal crônica no estadio ainda precoce e encaminhar para o especialista, que é o nefrologista. Agora, a gente vê que, por algumas questões, as mulheres, às vezes, demoram a procurar esse atendimento, né? Às vezes porque trabalham e cuidam do filho, enfim, questões de saúde públicas que levam a um diagnóstico tardio, o que é uma questão preocupante também, né, doutora? Sim, é preocupante porque quando a gente analisa em termos de números, a prevalência, que é o número de pacientes com doença renal crônica entre homens e mulheres, as mulheres têm uma prevalência um pouco maior, cerca de 14%, comparada com 12% de prevalência nos homens. Mas, apesar disso, o acesso da mulher ele é mais tardio. Isso pode ser explicado por dois fatores principais. Um deles é que a doença renal crônica pode evoluir de forma mais lenta na mulher. E o outro deles é que a mulher, estando atribulada, cuidando da casa, cuidando dos filhos, muitas vezes ela não tem acesso ou retarda esse acesso à procura de um atendimento médico. Então, são problemas socioculturais e econômicos que podem interferir nesse retardo da mulher a procurar o atendimento médico. A doença renal crônica, ela é mais incidente na população mais idosa, na terceira idade? Sim, isso é um fato. Principalmente porque as principais doenças que levam à doença renal crônica, que são diabetes e hipertensão, elas vão aumentando à medida que o indivíduo envelhece. Além disso, também existe o próprio envelhecimento natural, fisiológico do rim. Então, a incidência de insuficiência renal crônica ou doença renal crônica, ela aumenta com o aumentar da idade. Então, pacientes mais idosos é um fator de risco, esse paciente tem maior chance de ter doença renal do que um paciente jovem.
A obesidade também pode ser considerada aí um fator de risco para uma doença renal? Com certeza. Inclusive, isso foi, ano passado, o tema do Dia Mundial do Rim, mostrando que é importante a gente combater a obesidade, que além de estar relacionado com outras doenças, ela também pode afetar o rim, levando à hiperfiltração do rim, à esclerose dos glomérulos e também está associado à disfunção do rim numa fase mais tardia. O que foi preparado para esse ano na campanha, doutora, aqui que a gente pode destacar? Então, esse ano foi, como eu já comentei anteriormente, o objetivo da campanha é atingir as mulheres. E a mensagem... eventos que acontecem? Eventos em todo o mundo, várias cidades, existem maratonas e vários eventos para alertar a população e levar essa informação para a população, levar essa informação para a mulher, para que a mulher possa entender a sua saúde como todo e saber que o rim faz parte desse todo. Então, é importante que, se essa mulher tem um fator de risco, ela seja diabética, hipertensa, ou tenha doença renal na família, ou tenha mais de 65 anos, que são os principais fatores de risco, que ela procure um nefrologista para ver como anda a função dos seus rins. Uma outra coisa importante também, que eu gostaria de comentar, é sobre a gestação, que a gestação também é um fator de risco para algumas doenças e é importante, então, que a mulher que vá gestar, ela tenha também essa informação, ela procure saber como está funcionando os seus rins antes de engravidar. Então, existem algumas doenças que são mais específicas da gestação e que atacam o rim. Uma delas é a pré-eclâmpsia, que é muito frequente. Hoje em dia, devido a fatores socioculturais, a mulher se engravida muitas vezes em alguns países numa fase mais tardia e a gente tem uma incidência de pré-eclâmpsia muito grande, um pouco maior do que comparado com dados históricos. E é importante, então, que a mulher, antes de engravidar, saiba como anda o seu rim. Isso pode ser feito de uma forma muito simples, através de 2 exames muito simples. Um deles é a creatinina sérica, que é feito através de um exame de sangue simples, e o outro através do exame de urina, tipo 1, que é onde você pode detectar se existe alguma anormalidade nesse exame de urina que possa sugerir alguma doença renal. A mulher que tem uma doença renal antes de engravidar, ela tende a piorar a função do rim durante a gravidez. Então, muitas delas acabam evoluindo para diálise durante a gravidez, se ela já tem algum grau de disfunção renal prévia antes de engravidar. Tá certo. Eu conversei aqui com a nefrologista, a doutora Carluce Ventura, do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio-Libanês, a gente falando um pouquinho aí sobre o Dia Mundial do Rim. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada a você.